Então, vou mostrar para vocês aqui como funciona essa planilha. Ela serve para a gente poder calibrar um manômetro e colocar os dados aqui rapidamente nessa planilha, e em poucos minutos a gente consegue então obter aí um certificado de calibração que eu posso depois exportar no formato PDF. Então, se trata de uma planilha muito útil e muito fácil de operar. Basicamente, o que a gente tem aqui são três abas, e essas três abas existem campos em branco, onde o operador vai poder digitar o que ele quiser. Então, aqui é a parte editável da planilha, né? É justamente aqui onde ele vai preencher o que precisa ser preenchido para que a calibração possa ser realizada. Tanto os dados aqui os dados do instrumento, do cliente, como os dados da calibração. Essa planilha já calcula a incerteza, ela já joga tudo isso lá para o certificado, né? Incerteza, o erro de repetitividade, de esterese, teste de exatidão, erro fiducial, os valores aqui, tá? Tudo isso de acordo aí às normas e documentos orientativos do Inmetro. Então, essa planilha ela não foi construída sem referências. Então, a gente tem várias referências hoje no Brasil em relação à calibração de manômetros, tá? Tanto digitais quanto analógicos. Então, a gente tem, por exemplo, né, o DOC CGEC 14. Eu vou mostrar aqui para vocês. O DOC CGEC 14 ele é um documento, então, que orienta a calibração de medidores digitais de pressão, tá? Ele é um documento elaborado pelo Inmetro, pela CGEC, aqui ó, a CGEC, é Comissão Geral de Credenciamento, né? E tem vários documentos de referência que vocês podem pegar aqui também, a ASME, a ABNT 17.025, né? A 14.105, tá? Que é a norma de manômetros, importante essa norma aqui também, e outras mais. Isso é bem importante a gente ter as referências do que a gente está falando, tá? Então essa planilha ela foi construída em cima desse documento, tá? Desse outro documento aqui, que é o manômetro analógico de pressão, tá? Esse documento aqui, que é o DOC CGEC 47, que ele diz o que tem que ter no certificado de calibração de medidor de pressão, tá? Todos esses documentos vocês podem obter no site do Inmetro. E, por fim, o documento que mostra como se calcula aí a incerteza de medição, tá? Que é o NIT-DICLA 21. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o NIT-DICLA 21, tá? Que é expressão da incerteza de medição para o laboratório de calibração, tá? Então, é importante mostrarmos todas essas referências, tá? Para que quem quer que pergunte como foi feita essa planilha, ela foi feita exatamente em cima desses documentos. Bom, e como é que a gente opera essa planilha? Então, aqui nós temos aqui, basicamente, vocês vão preencher os dados do cliente de vocês, o endereço do cliente, o tipo de manômetro, vocês vão escolher aqui, tá? A identificação desse manômetro, o tag dele, né? A classe de exatidão deste manômetro, vocês vão escolher aqui, o número de série, o modelo, vocês podem preencher ou não, tá? A resolução desse manômetro e a unidade de medida dele. E a faixa de indicação. Tá? Isso tudo que é importante, essas informações, a data da calibração, a temperatura inicial e final da calibração, isso é importante, tá? A umidade relativa do ar, o número do que vocês vão dar por certificado, isso aqui vem do controle de vocês vão colocar aqui o número do certificado, e aqui alguma observação que vocês podem colocar no certificado de vocês. Tá? Isso vai aparecer tudo lá depois no certificado. Essas informações vão todas depois ser levadas automaticamente aqui para o certificado. Bom, é tudo automático.
Essa aba aqui vocês não vão mexer, tá? Só aqui. Aqui vocês vão escolher o padrão de referência, tá? Quem são esses padrões de referência que estão aqui? São os padrões de referência que vocês mesmos vão cadastrar nessa aba aqui, padrão, né? Registro dos padrões de referência, tá bom? Então aqui vocês vão digitar os campos, né? Vocês vão dar um nome para o padrão de vocês, a descrição desse padrão, com a resolução desse padrão, unidade de calibração, até quando a calibração é válida, o laboratório que calibrou, o número de certificado, o erro fiducial, importante aqui para calcular a incerteza, tá? Esse aqui também é importante para calcular a incerteza, a própria incerteza da calibração do padrão de vocês, o K e o VF, tá? Então isso aqui que eu estou falando é uma aba que vocês vão preencher com os padrões de referência de vocês, ok? Fazendo isso, vai aparecer automaticamente aqui o padrão que vocês escolherem. Escolhendo o padrão, vocês vão vir aqui e vão digitar os pontos que vocês querem calibrar do manômetro do cliente, lembrando que o zero não se calibra, mas ele tem que aparecer aqui. Então nós estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que é o que a norma determina para manômetro de serviço. É importante dizer aqui que essa planilha ela foi pensada para manômetro de serviço, lá para NR13 principalmente, né? Onde você tem manômetros de serviço da classe A1 para baixo, classe A1, A, B, C ou D. Para manômetros padrão, aqui seriam 10 pontos, tá? Não 5. E como é que vocês vão fazer? Bom, dados os valores aqui, vocês começam então a preencher os valores de pressão encontrados no padrão de referência, valores lidos no padrão de referência. Aqui vai vocês vão colocar aqui o que vocês leram na ascendência, descendência, então começa o ciclo ascendente de pressão, chegou em 6, olha para o padrão e registra o que o padrão está marcando aqui, né? Por exemplo, né? 5,95, por exemplo, né? E assim por diante. 12, né? Marcou 11,99 e assim vai, ok? Feito esse ciclo ascendente, volta no descendente e vai fazendo assim. No final das contas, nós vamos ter 4 leituras em cada ponto. E aí, a partir daqui está pronto, pessoal. O certificado já está pronto. Por quê? Porque o resto, tudo a planilha vai fazer. Ela vai converter a unidade do padrão de vocês para a unidade do cliente, vai calcular os erros e as incertezas, a repetitividade, a esterese, né? E vai, inclusive, aprovar ou reprovar esse manômetro, dependendo aí do erro fiducial que ele apresentar e o erro de esterese que ele apresentar, né? É, é importante dizer que esses manômetros eles têm um erro permissível do início da faixa no final, né, de 0,25%, depois de 75 a 100 ele tem um erro fiducial maior, permissível, e no meio, né, de 25 a 75 ele tem um outro erro permissível. Então tudo isso aqui a gente vai, automaticamente a planilha vai dar para vocês esse resultado. E uma vez que esses dados foram preenchidos, nós basicamente já temos aqui o resultado pronto no certificado, ok? E deixa eu mostrar aqui, que a partir daqui eu consigo exportar, tá? Eu consigo exportar em PDF, tá? Ó, eu consigo criar um PDF aqui, simplesmente indo lá lá nas opções, né, da planilha, deixa eu só mostrar aqui, vai lá em arquivo e vem em exportar, isso tudo lá no Excel, né, aqui no Excel, e exporta em PDF, tá? E aí ele vai perguntar aqui como é que você quer salvar isso aqui, tá? Vou salvar aqui como um teste, tá? E publicar. Vou publicar aqui na área do computador aqui, aqui na área de, vou botar aqui na área de trabalho, tá? Vou publicar aqui. Pronto. Ele já está aqui, certo? Então,
ele está pronto para ser assinado aqui. Tá vendo que tem algumas coisas em vermelho aqui, tá? Isso aqui é o que você tem que preencher antes lá, tá? Que é dar a cara da empresa de vocês, o logo, tá? Vocês podem botar o logo de vocês aqui. Vocês vão colocar os dados do laboratório. Aqui vocês vão botar a pessoa responsável pela calibração, tá? E a partir desse PDF vocês vão assinem aqui, né? O responsável assina, pode ser por uma assinatura digital, pode ser qualquer outro meio, né? Que vocês queiram aí fica a critério de cada laboratório, tá? E no final das contas, então, a gente tem o certificado pronto, tá? Aqui para ser entregue para o cliente. Veja como é simples essa planilha, tá? E ela tá, como eu falei para vocês, dentro das normas, o cálculo da incerteza, tá? Todo é feito aqui nessa planilha. Tem várias células aqui é, ocultas justamente para evitar erros nessa planilha, mas aqui nessa parte do 46 ao 67 é onde a gente tem os cálculos de incerteza, tá? Então ela foi pensada para ser ágil, eficiente no trabalho de vocês, tá bom? É uma planilha simples, fácil de operar, não tem muito mistério, tá? E o mais importante, o mais interessante, vocês podem, cada vez que vocês fizerem um serviço com um cliente, por exemplo, vocês podem salvar como essa planilha aqui. Vocês podem vir aqui e salvar como. Vocês podem botar aqui o cliente, né? O cliente de vocês e a ordem de serviço ou o número de certificado de calibração. E feito isso, vocês vão ter salvo todos os dados da calibração daquele cliente naquele dia. Então vocês podem ir salvando como em cima dessa planilha para cada cliente que vocês fizerem, tá? Isso é uma prática interessante, tá? Vocês podem fazer aí, para vocês guardarem todos os registros da calibração, tá? Guardarem o certificado, tudo nessa mesma planilha aqui. E a qualquer momento vocês podem ir lá e se o cliente pedir daqui a um ano o certificado novamente, vocês vêm aqui e tem como resgatar isso tudo, tá certo? Então essa é a ideia dessa planilha, tá bom? Espero que tenha ajudado, pessoal, e muito obrigado aí pela participação e estamos à disposição aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Entre em contato. Um abraço.